Você foi aprovado na primeira fase do exame da OAB e quer saber como funciona a segunda fase? Então esse vídeo é para você. Assista até o final que eu vou te explicar aqui quais são as partes da prova, quanto tempo você tem para fazer a sua prova, quais materiais você pode e quais materiais você deve levar, quais materiais você não pode levar, quais são os materiais proibidos. Eu quero levar alimentação, quero levar um lanchinho, como que eu faço isso? O que que eu posso levar, o que eu não posso? Também vou explicar para vocês como que você deve se preparar para a segunda fase, como você deve estudar. Também você aí que é mãe e está amamentando, a gente explica que você pode amamentar durante a realização da prova e como isso pode ser feito. Fui reprovada e agora? A gente também explica para você como você vai interpor o seu recurso e falamos também sobre a repescagem e muitas outras dicas. Essas perguntas que eu fiz agora, esses pontos que eu tô falando para vocês, eu fiz um somatório aqui, um compilado das dúvidas que os meus alunos me mandam nas minhas redes sociais. Aliás, gente, falando em redes sociais, eu vou deixar aqui o QR Code do meu Instagram, né, do meu Telegram, também do grupo de WhatsApp em Direito Penal. Eu sou professora de Direito Penal e de Processo Penal. Aqui nesse canal de YouTube, inclusive, vocês vão ver vídeos sobre algumas aulas minhas, inclusive sobre as peças mais cobradas no exame da OAB, que vale a pena você assistir. Eu também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, na descrição do vídeo vai ter um link que vai direcionar vocês para os grupos, as redes sociais dos professores Pedro e Bruno. Gente, não é Pedro e Bino, tá? Do Carga Pesada, é Pedro e Bruno. São dois professores de Direito do Trabalho maravilhosos que dão várias dicas sobre essa matéria, tá? Então, Direito Penal comigo, professora Maiara, Direito do Trabalho, a dupla Pedro e Bruno, tá bom, gente? Bom, vamos começar aqui. Eu sei que você está muito feliz porque você foi aprovado, aliás, parabéns! A primeira fase realmente é difícil, eu sei o quanto você se esforçou e o quanto você estudou e abdicou para chegar até aqui. E também sei que você está com medo aí desse novo desafio que você vai enfrentar, que é a segunda fase. Mas calma, que eu tô aqui para te ajudar a entender como que funciona agora esse novo universo da segunda fase. Bom, vamos lá, gente. Como que funciona então, a segunda fase da OAB. Quais são os critérios que são avaliados? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que o examinador está querendo saber de você, o que ele está avaliando ali no momento em que você coloca as respostas na sua prova. Os critérios avaliados são os seguintes. Primeiro, adequação ao problema apresentado. O que é isso? Ele quer saber se você, se o que você está escrevendo ali é adequado à situação que ele trouxe para você, né? Por isso que é muito importante nesse momento, por exemplo, a gente acertar a peça, né? Vamos pensar aqui na minha matéria, que a proposta é a mais legal, né, gente? Espero que você tenha escolhido Direito Penal. Vamos imaginar ali que a situação problema, né? A gente sabe que quem já leu uma prova de segunda fase, né? Se você já leu, você já percebeu. Se você não leu, você vai saber agora. O examinador, ele coloca situações problema para vocês. Eles vão trazer um caso ali, prático, né? Fictício, evidentemente. Vão colocar nome, né, das pessoas. Muitas vezes ele coloca assim, por exemplo, Cláudio esfaqueou Ana. E por isso ele foi denunciado pelo Ministério Público e ao final ali da instrução ele foi pronunciado. E você, como advogado, vai ter que adotar a medida cabível. O que você vai fazer nesse momento? Então vejam que o examinador quer saber se a medida que você vai adotar para o seu cliente é adequada ali àquela situação, aquele problema que ele trouxe para você. Isso não só para as peças, mas também para as questões, né? Porque as questões, gente, elas vão também trazer muitas vezes situações problema que você ali vai ter que apresentar a solução adequada e isso é um dos critérios que estarão sendo analisados, tá bom? Outra coisa ali que o examinador ele quer avaliar de você é o domínio do raciocínio jurídico, tá? Não basta você sair colocando várias informações, artigos, expressões em latim e floreando e da leitura daquilo que você escreveu não decorrer ali uma sequência lógica, né, entre os fatos e qual a consequência jurídica daquilo. Então ele quer saber se você, diante daquela situação que foi apresentada para você, se você apresentou ali um raciocínio correto e chegou à conclusão correta, tá bom?
Outra questão aqui que o examinador cobra de você. Fundamentação e sua consistência. Ah, não basta falar, meu cliente tem que ser absolvido porque ele é uma boa pessoa. Não, ele quer saber se você sabe ali, de acordo com toda a técnica, de acordo com a legislação, se você vai saber correlacionar aquela situação jurídica, se você vai saber fundamentar de acordo com todo o arcabouço de leis, súmulas, jurisprudências e o seu conhecimento doutrinário adquirido aí durante toda a sua vida acadêmica, tá certo? Outra questão aqui que vai ser avaliada é a sua capacidade de interpretação. E isso é muito importante, gente, principalmente para quando vocês já forem advogados, né? Pensem, essa é uma prova para te habilitar como advogado. Imagine que seu cliente comparece ao seu escritório, narra uma situação, você não entende nada, né? Você acha que você entendeu, você toma uma medida de acordo com aquilo que você achou que você entendeu e não era nada daquilo. Então, não vamos confundir as coisas, vamos ler com muita atenção. Recomenda-se, inclusive, que você leia o enunciado pelo menos umas 3 vezes. Porque pode acontecer, gente, de você estar a prova, né, que é que você defenda, por exemplo, o José. Só que o José, ele consta ali como réu, certo? E você não leu direito, leu às pressas e você se concentra só na Ana, né? O José matou a Ana, né? O José tentou matar a Ana. E você acha que você tá ali representando a Ana, então cuidado, né? Você tem que tomar esse cuidado. Tanto que quem já assistiu aqui a minha série das peças mais cobradas, a gente faz um roteirinho antes de fazer a peça. E a primeira pergunta é, quem é meu cliente? Porque se eu erro, se existe esse erro de interpretação aí, a chance de eu errar a peça é imensa. E, gente, errou a peça, a gente vai ver isso. A gente vai ver aqui também nesse vídeo quais são as possibilidades, o que eu não posso fazer para zerar minha peça. E errei a identificação da peça, eu tô fora, tá? Então, vou tomar uma água aqui pra gente falar sobre o próximo critério que é avaliado pelo examinador, que é exposição e técnica profissional demonstrada. O examinador quer saber se você domina os conceitos jurídicos. Você não vai, na sua prova da OAB, falar, o bandido, o meliante, aquele pé rapado, aquela ordinária que cometeu esse crime, né, que fez aquela fita. A gente não pode usar gírias, né, na prova. Vamos imaginar que a gente está diante de um caso de tráfico de drogas. Ele foi na boca e comprou baseado. A gente não vai poder falar isso, né? Nós vamos ter que usar termos técnicos de acordo com a norma culta da língua, porque vocês estão sendo avaliados para se tornarem advogados, tá? Esses termos a gente deixa para uma conversa no bar, na balada, aí a gente pode usar. Mas na prova da OAB, esqueçam, tá? Esqueçam. Bom, eu deixei aqui diante de tudo isso que a gente falou, uma observação importante, ó. A mera transcrição de dispositivos legais, o que é isso? Citar só artigo, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, desprovida do raciocínio, ou seja, de correlacionar aquele artigo com a sua situação que está sendo apresentada, ela não enseja pontuação, tá? Então, não adianta. Você pode escrever ali um artigo maravilhoso, pode falar, pode ser o artigo que for, gente. Se você não usar o raciocínio jurídico, não correlacionar aquele artigo com aquela situação, você não vai pontuar. Aqui trazendo para minha matéria de novo. Coloquei ali artigo 564, mas não falei qual é a nulidade, qual situação ensejou aquela nulidade, não pontuo, tá? Então, a gente vai ver que a prova é com consulta ao Vademecum. Então, não adianta você abrir seu Vademecum e ficar transcrevendo artigos no dia da prova, que isso não vai adiantar para sua aprovação. Beleza? Bom, esses então são os critérios avaliados para a gente entender o que o examinador quer de você naquela prova. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como que funciona, como que é composta essa prova, tá? A prova prático-profissional, ela é composta por 2 partes. A primeira parte é uma redação de peça profissional, tá? Essa peça profissional, como eu já adiantei, ela vai trazer um caso fictício prático, uma situação, e o examinador vai pedir para que você para que você tome a medida processual correspondente. E, nesse caso, você vai ter que redigir ali uma peça, né? Trazendo de novo para a minha matéria. Pode ser uma apelação, pode ser memoriais, pode ser rese. Não gosto de penal, vou fazer trabalho.
Vamos lá com o Pedro. O Pedro vai te ensinar a fazer uma inicial, né? Acho que é uma reclamação trabalhista, uma contestação, né? Essa é a peça profissional. Quantas linhas eu tenho para escrever essa peça? Você tem até, gente, até, tá? Não significa que são 150. Você tem até 150 linhas para escrever essa peça. Posso fazer em 100 linhas? Minha letra é pequenininha, eu vi que a peça não é tão comprida. Pode, sem problema nenhum. Posso fazer em 5 linhas? Difícil uma peça que você faça só em 5 linhas. Mas, se for o caso, não tem problema. Você tem até 150 linhas para redigir a sua peça profissional. E essas 5 linhas, essas 150 linhas, desculpe, elas estão em 5 folhas direcionadas para você redigir a sua peça no dia da prova, tá? E é lá que você deve escrever. Além dessa primeira parte, que é a peça prático profissional, a gente tem a segunda parte, que são as respostas a 4 questões discursivas, né? Então, você vai escrever. Primeira fase, a gente foi lá e assinalou o xizinho, né? Aqui não, aqui é botar ali a mão para trabalhar e escrever, tá? Inclusive, gente, como são questões discursivas, como você vai redigir e escrever a sua peça, quando você estiver treinando e você vai treinar muito, você vai fazer muita peça aí na sua casa, pegue a folha, né? Eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais para vocês a folha própria que vocês vão usar no dia da prova com o número de linha certinho. E treine lá. Porque, gente, digitar é uma coisa, né? Eu digito o dia inteiro, né? Trabalho digitando, além de professora, vocês sabem, eu sou analista jurídica no Ministério Público, trabalho digitando o dia inteiro. A hora que eu vou escrever é tão diferente, até no momento da gente raciocinar, é diferente a velocidade da escrita com a digitação. Às vezes a gente ficou muito tempo sem escrever, tá fazendo um garranchinho, eu volta e meia, eu vou escrever na lousa, os meus alunos não entendem, falam que é um garrancho minha letra. Por quê? Porque eu passo a maior parte do tempo digitando. E você não pode fazer garrancho na sua prova da OAB, tá? Porque o examinador vai corrigir a prova com aquele coração bem peludo. Ah, não entendi isso aqui direito, 0. E às vezes você escreveu, você colocou o fundamento certo, mas você fez ali um garrancho, uma coisa feia ali, e você vai perder ponto por isso. Então, já comece a treinar, faça uma letra bonitinha. Ai, minha letra é muito pequena. Faz um pouquinho maior, treina a fazer um pouquinho maior para o examinador que está corrigindo centenas de provas ali naquele dia, ficar mais contente quando olhar para sua prova, tá? Ver aquela coisa organizada, uma letrinha maior, tá bom? Então, só retomando, para a peça prático profissional ali você tem 150 linhas, para as 4 questões discursivas, também sob a forma aqui, ó, de situações-problema, lembra que eu falei pra vocês que serão situações-problema? Você vai ter ali até, de novo, gente, não são 30 linhas, é até, tá? Você vai ter até 30 linhas para cada questão, tá? Normalmente vem lá a situação-problema, e aí tem lá A, né? Vai vir ali a situação A e a situação B. E aí você vai discorrer sobre aquela resposta na letra correspondente, tá, gente? Tanto a A quanto a B, que a gente vai falar disso mais pra frente, tá? E aí, você falou para o que a gente vai escrever, né? Vou treinar, né, na folha. Pode ser qualquer caneta, você tá escrevendo de caneta vermelha aqui no seu material. Eu posso também levar uma caneta vermelha e escrever de vermelho, porque eu gosto de ficar mais bonito? Não pode, gente. Essas respostas, elas são manuscritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá? Se tiver alguém vendendo na porta caneta vermelha, né? Sempre tem aquela galerinha que vende, né? Caneta vermelha, compasso, borracha, lápis de cor. Não precisa comprar nada disso, tá? Leva uma caneta azul ou uma caneta preta, ou se você é mais precavido, leva uma caneta azul e uma preta, 2 azuis, 2 pretas, mas não de outra cor. E o mais importante, ela tem que ser fabricada aqui em material transparente. Sabe aquela caneta Bic, né? Sem querer fazer publicidade, né? Sem querer que a Bic nos patrocine, mas ela tem um material transparente. Esse é um exemplo para vocês, tá bom? Bom, então, resumindo, já vimos que são 2 partes. A gente tem, no dia da nossa prova, vocês vão se deparar com uma peça profissional que vocês vão ter que redigir e responder mais 4 questões, tá? A peça 150 linhas, as questões até 30 linhas. Ah, eu quero responder uma questão em 5 linhas, tudo bem? Tudo bem, tá? O que você não pode é fazer em 31, porque aí a uma ali vai ser desconsiderada, tá? Aquela linha que você escreveu a mais não vai ser considerada e aí nessa você pode perder ponto, beleza? Bom, vamos aqui para a próxima dúvida,
que os alunos perguntam bastante. Qual o tempo de duração da prova da segunda fase da OAB? Você já tem que ir para a prova, gente, tendo em mente que vocês vão ter 5 horas de prova, tá? E aqui eu já dou uma dica já adiantando a sua preparação. Vocês vão pegar um domingo, tá? A prova sempre ela é realizada aos domingos. Vocês vão pegar um domingo e vocês vão separar 5 horas desse domingo, 5 horas seguidas, tá, gente? Não adianta fazer 1 hora de manhã, 3 da tarde, porque não é assim que funciona a prova da OAB. Então, você vai sentar nesse domingo ali, né? Vai sentar lá, vamos supor, 1 hora da tarde. Almoça e senta lá para fazer a sua prova. 1 hora da tarde você vai fazer um simulado, você vai fazer uma prova anterior nesse tempo de 5 horas, tá? Então, você vai ter até 5 horas para fazer essa prova. Por que isso? Para você treinar o seu tempo de prova, para você treinar a sua gestão do tempo, né? Quanto tempo eu vou levar ali para ler o enunciado? A gente não sabe, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar. Quanto tempo eu vou levar para identificar a peça? Isso você vai trabalhando essa gestão do tempo e se conhecendo, treinando. Não deixa para descobrir isso no dia da prova, né? Porque aí pode ser tarde demais. Você não vai ter nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Você vai ter 5 horas e ponto. É ali que você vai fazer suas 4 questões da sua peça. Beleza? Uma informação aqui importante para quem está ansioso. Lá no dia da prova você vai receber essa informação, mas talvez você nem preste atenção nisso. Então já vá sabendo. 2 horas depois do início da prova, você pode sair da sala, tá? Ah, sou muito rápido, terminei em 2 horas a minha prova. Posso ir embora? Você pode, mas você não vai levar o seu caderno de rascunho. Então, às vezes você quer levar o caderno de rascunho para você ver se você acertou, né? Sempre tem ali uns gabaritos extraoficiais antes de sair o gabarito oficial. Se você sair ali 2 horas depois do início da prova, você não vai poder levar o seu caderno de rascunho, tá? E quanto que você vai poder levar esse seu caderno? 1 hora antes do término do período de prova, né? Então, você já está ali fazendo a prova 4 horas. Você pode sair da sala levando o seu caderno de rascunho, tá? Então, se você tem essa curiosidade, você espere ali as 4 horas do período de prova, você pode sair levando o seu rascunho, tá bom? Próxima dúvida aqui, que eu vou responder para vocês nesse vídeo. Como se preparar para a prova? Essa é uma pergunta muito importante, né? Que todos vocês aí devem estar muito ansiosos. Primeira coisa, eu sei que vocês tiveram um conhecimento acadêmico muito bom ao longo desses 5 anos de faculdade, né? Alguns menos, né? Tô prestando ali no 9º semestre, né? Mas vocês têm aí uma boa bagagem já. Só que muitas vezes, gente, essa bagagem acadêmica que vocês tiveram não é suficiente para passar no exame da ordem, né? Porque a gente precisa do quê? De estratégia. Por isso que a gente sempre está postando os vídeos aqui, colocando nas nossas redes sociais quais são os artigos mais cobrados, as peças mais cobradas, as teses mais cobradas. E isso, quem pode te direcionar é um bom curso preparatório, né? Claro que aqui a gente recomenda da Meriton Jus, que é maravilhoso, né? Espero que vocês estejam gostando das aulas dos professores, que são preparados com muito carinho e muita atenção para vocês. Então, primeira coisa, escolher um bom curso preparatório, que vai te direcionar e você vai poder estudar estrategicamente. Segundo passo, você tem que fazer um levantamento estatístico de temas mais cobrados. E quando você fizer esse levantamento, você vai perceber que os temas se repetem muito, gente. E aqui vai a dica de ouro, né? Para você que acompanha as redes sociais da Meriton Jus, você vai ver que você nem vai precisar fazer esse levantamento, porque a gente já faz isso para vocês, né? A gente faz levantamento de peças mais cobradas, de artigos mais cobrados, de súmulas mais cobradas nas 2 matérias principais da segunda fase, que é Direito Penal comigo e Direito do Trabalho com os professores Pedro e Bruno, beleza? Outro passo importante aqui, além de você focar nos temas mais cobrados, que sempre se repetem e é uma estratégia muito bacana, é você definir um cronograma de estudos. Você precisa se organizar. Você precisa se organizar. A gente não tem tantas matérias como a gente tem na primeira fase aqui na segunda, né? Você vai se concentrar numa matéria só, 2, né? Penal, processo penal, trabalho, direito do trabalho. Mas você vai ter que estudar com mais profundidade, com mais técnica. Então, é importante que você faça esse cronograma de estudos de acordo
com a sua realidade, com o tempo que você está disponível, tá? Você tem que ver lá. Ah, eu trabalho, eu só tenho ali 2 horinhas à noite, posso estudar um pouquinho de manhã, 1 horinha no meu horário de almoço e, de acordo com isso, eu vou equilibrar ali o meu cronograma, tá? Lembrando, gente, que todo tempo é tempo, tá? Eu não tenho tempo, mas do meu caminho pro trabalho, eu fico 1 hora dentro do ônibus. Você fica fazendo o quê dentro do ônibus? Vendo rede social? A única rede social que você pode ver agora é o Instagram da Meriton e o YouTube da Meriton com as nossas dicas, né? Então, você tá dentro do ônibus, você vai estudar, você vai ler conteúdo, você vai assistir vídeos, tá? Então, a todo tempo que você puder aproveitar ali, esse é o momento, tá? O que você tem que fazer também? Revisar o conteúdo periodicamente, né? Não basta você assistir uma videoaula e achar que você tá craque para fazer uma resposta à acusação. Ah, assisti a aula da professora Maiara ali de peças mais cobradas, aula de resposta à acusação, tô craque? Não, muito provavelmente não. Você vai ter aprendido muita coisa, você vai ter assimilado muito conteúdo, mas você só vai ali estar apto para fazer a sua prova e passar se você sentar e treinar, tá? E revisar aquele conteúdo que você assistiu. O que você tem que fazer também? Resolver as provas anteriores, tanto peças quanto questões. Por quê? Como eu já falei para vocês, os temas se repetem muito. Então, quanto mais questão você resolver, quanto mais prova você fizer, mais próximo você vai dar da aprovação. E, por fim, gente, já falei isso e vou repetir porque é muito importante. Faça simulados com tempo de duração real da prova com as 5 horas. Beleza? Bom, então essas são as nossas dicas sobre como se preparar para o exame da OAB. Vamos para a próxima pergunta aqui? E essa é a pergunta de ouro. Essa é a campeã, essa é a que mais fazem. Qual a nota mínima para passar na segunda fase da OAB? E aí, gente, quantos pontos a gente tem que fazer? Bom, na redação da peça profissional, ela vale quanto? Ela vale até aqui, ó, 5 pontos. Então, ela vale 5 pontos. A peça vale até 5 pontos. Já as questões, ó, que são 4, nós já vimos que são 4, né? E são ali sob a forma de situação-problema. Cada questão ali te garante até 1,25 pontos. Por que eu falo até? Porque se você esqueceu de um detalhezinho, o examinador vai te atribuir 1 ponto, meio ponto. Ah, não, eu prestei atenção nas aulas aqui do curso, prestei atenção nas dicas da professora Maiara, professor Pedro, 1,25 pontos, tá? Então, o máximo é esse. E a nota da prova, ela é a soma das notas obtidas nas questões e na redação da prova profissional, tá? Então, vamos supor ali que você tirou 4,5 ali na peça e acertou ali 2 questões, tá? Mas aí você não acertou integralmente, você acertou ali, cada questão foi dado 1 ponto. Então, ficaram 2 pontos, 4,5 mais 2, 6,5 é a sua nota final. E aí, com 6,5, eu passei ou não passei? O que vocês acham? Com 6,5 eu passo no exame da OAB? Ou eu tenho que tirar 10? Com 6,5, gente, você já passou no exame da OAB, tá? Olha só. Vai ser considerado aprovado examinando que obtiver ali a NPPP igual ou superior a 6 pontos, tá? Na prova prático-profissional. E olha só que tristeza, gente, é vedado o arredondamento, tá? Então, se você ficou ali por muito pouquinho, 0,5, o examinador ele não vai ter dó de você, ele não vai arredondar, gente. Aqui no exame da OAB, o filho chora, a mãe não vê, olha só que tristeza. É vedado arredondar. Então, mesmo que você tenha chegado muito pertinho, eles não vão arredondar e eles vão te reprovar. Então, em cada pontinho ali, cada 0,01 importa, tá bom? Então, cuidado com isso. Então, respondendo a pergunta, eu preciso ter pelo menos 6 pontos, tá? Isso somadas a pontuação da peça e das questões, beleza? Vamos para a próxima pergunta agora, que os nossos alunos também fazem. O que eu devo levar no dia da prova? Ou seja, o que eu não posso esquecer na minha casa, no carro, com o vizinho, com o cachorro. O que eu devo levar? Vamos ver aqui, gente? Caneta azul ou preta, já falamos que é com isso que você vai redigir a sua peça. E tem que ser fabricado em material transparente. Sempre leve mais de uma, né, gente? Porque pode ser que justo naquele dia, aquela sua caneta maravilhosa, ela deixa de funcionar. Ela não esteja... Ou você tá no meio da peça ali, ixi, acaba a tinta da caneta. E aí, o que você vai fazer?
né? Então, leve mais de uma para garantir, para você não ficar desesperado, não ter que perder tempo pedindo emprestado e aí alguém achar que você tá colando e aquele problema todo, tá? Seja precavido. Você vai levar o seu comprovante de inscrição, um documento de identificação com foto, RG, por exemplo, e o seu Vadmecum atualizado, tá, gente? E aqui uma dica. Que Vadmecum levar? Né, sobre qual Vadmecum levar. Você tem que levar aquele que você está acostumado, tá? Não vai levar um Vadmecum novinho em folha que você nunca abriu. Ah, vou deixar para abrir no dia da prova. Vai ser meu Vadmecum da sorte. Não. Sabe o Vadmecum que você está usando agora para estudar, para se preparar? É esse que você vai levar para a prova. Desde, é claro, de que ele esteja super atualizado, tá, gente? Porque direito a gente não tem fim, né? Toda hora a gente não tem professor, não tem um minuto de paz, que toda hora tá mudando alguma coisa. Então, leve um super, hiper, mega atualizado. Compre. Se você não tem, compre. Comece a estudar com ele. É ele que você vai levar na prova. Eu lembro que no dia que eu fiz a minha prova, eu levei um monte de Vadmecum, um monte de código, né? Porque na dúvida a gente leva tudo, né? E o que eu mais usei foi aquele que eu usava para estudar, porque eu já sabia onde estava tudo, tinha até a marca do meu dedo ali, de tanto que eu consultava, de tanto que eu lia, tá? Isso é muito importante, você tá familiarizado com o seu material, tá? Bom, vamos então para a próxima pergunta. Materiais de consulta permitidos. A vantagem da segunda fase em relação à primeira é que você vai poder consultar. A gente vai levar o material de consulta. Mas, gente, cuidado, tem coisa que eu posso levar, tem coisa que eu não posso levar na minha prova. O que eu posso levar? O que é permitido? Eu posso levar uma legislação não comentada, tá? Não vamos levar ali um código penal comentado, uma CLT comentada não, tá? Então, eu posso levar ali uma legislação não comentada, tá? Minha caneta não quer funcionar. Gente, eu falei de faltar tinta na caneta, tá faltando tinta na minha caneta aqui, ó, digital. Então, para vocês verem, tô ilustrando aqui o que pode acontecer no dia da prova, tá? Eu posso levar uma legislação não comentada, não anotada e não comparada, tá? Então, cuidado aí com códigos comentados que você não vai poder levar na sua prova. Eu posso levar ali códigos, inclusive os organizados, né? O que são esses códigos organizados? Ah, Código Penal, né? Sabe, eu levei para minha prova uma legislação que tinha só as legislações penais. Então, tinha Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Contravenções Penais, tudo num códigozinho menor, né? Então, você pode levar isso também. Só que, cuidado, esse código organizado, ele não pode ter índice estruturando roteiros de peças processuais, né? Então, tem tudo ali sobre como redigir uma queixa-crime estruturada ali, ó. Aqui tá o endereçamento, aqui tá o fundamento, aqui tá o preâmbulo, isso não pode, tá, gente? Também não pode fazer ali remissão doutrinária, jurisprudência, informativo dos tribunais ou quaisquer comentários, anotações ou comparações, não pode ter ali no seu código organizado, tá? O que eu posso levar além disso? Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, né? No direito do trabalho tem bastante OJ, inclusive organizados, da maneira que eu expliquei, desde que, ó, de novo, não estruturem roteiros de peças processuais. Eu posso levar lei de introdução dos códigos, instruções normativas, índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, desde que, novamente, ali não estruturem roteiros de peças processuais. Posso levar exposições de motivos, regimento interno, resoluções dos tribunais. Posso utilizar ali marca-texto, traço ou simples remissão a artigos de lei. Então, no meu Vadmecum eu posso ter ali a utilização de, tá grifado com marca-texto, não tem problema. Tem um traço, tem uma remissãozinha ali a artigo de lei. Eu posso, né? Desde que, claro, não estruture ali roteiros de peças. E separação de código por clipes. Meu código pode ser ali separado por clipes de qualquer cor, sem problema nenhum, tá bom? Eu também posso usar, gente, no meu código, no meu material, separadores de códigos, mas cuidado, não é qualquer separador, tá? Tem separador que não tem nada escrito. Esse você não pode usar.
O separador que você pode usar é aquele que é fabricado por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou às leis. Para que fique claro, gente, é esse aqui da foto, tá vendo, ó? Você vê que ele já tá impresso, a gente já compra ele assim, né? E tá ali, ó, Código Penal, Direito Civil. Ah, quero fazer o meu caseiro, eu mesma quero escrever. Posso? Não posso. Então tem que ser esse aqui, tá bom? Esse exemplo aqui. Bom, já vimos quais são os materiais permitidos e agora a gente vai falar quais são os materiais de consulta proibidos, quais eu não vou poder usar e levar no dia da minha prova. Já falamos dos códigos comentados, anotados, comparados ou com organizações de índices, né, estruturando roteiros de peças processuais. Eu não posso levar jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições, também não posso. Ah, vou levar uma folhinha aqui com umas dicas que a professora Mayara me deu. Não pode, deixa em casa, tá? Cópias reprográficas, xerox, não pode levar. Também não pode utilizar marca-textos, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de forma a estruturar roteiros de peças processuais e ou anotações pessoais. Ah, eu vou colocar em verde tudo que se refere a queixa-crime. Não pode. Ah, eu vou escrever aqui como que é o endereçamento da queixa-crime. Também não pode, tá? Não pode utilizar notas adesivas manuscritas, né? Você mesmo ali escreveu, em branco ou impressas pelo próprio examinando, né? A gente já viu que quando a gente for usar esse material, a gente não pode nós mesmos redigirmos. Aqui de novo, gente, ó, os separadores de códigos fabricados aqui por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco, tá? Então, o separador que a gente pode, voltando, é aquele ali, né? Que já está com as informações que a editora trouxe. Em branco, a gente já viu que não pode, tá? Material tá na lista aqui dos nossos materiais proibidos que não podemos. O que mais que eu não posso? Impresso da internet, achei um artigo super legal que vai se encaixar ali em qualquer situação. Tá falando ali sobre a ampla defesa, também não posso. Informativos de tribunais, livros de doutrina, adoro o doutrinador tal, posso levar? Não. Revistas, as apostilas, calendário para contar o prazo, quero contar o prazo. Não, você não leva calendário, eu vou te ensinar como contar o prazo, sem precisar olhar para o calendário, tá, gente? A gente tem aula, principalmente na nossa série de peças mais cobradas, eu ensino você direitinho como contar o prazo sem olhar para calendário nenhum, é sucesso. Não pode levar anotações também. Dicionário, não sei como escreve tal palavra, prescinde, imprescinde, como que é isso? Não pode levar dicionário, troca por outra palavra, põe precisa, não precisa, tá? Que você saiba escrever, né? Vamos escrever aí o que a gente sabe, o que a gente não sabe a gente troca. Ou qualquer outro material de consulta nesse sentido. Novamente, olha só como ele bate na tecla da legislação comentada, anotada, comparada, não pode. Não pode levar também súmula, enunciado e OJs, né, as orientações jurisprudenciais que estejam comentadas, anotadas ou comparadas. Cuidado com isso. E essa então é a nossa lista de materiais proibidos. Vamos falar agora sobre a galera do lanchinho. É importante, gente, que você leve uma água, que você leve um lanchinho, porque lembra que eu falei que são 5 horas de prova? Você não vai você não vai usar só essas 5 horas, você vai chegar mais cedo, você vai chegar pelo menos 1 hora mais cedo para evitar qualquer imprevisto. Então, você vai ter saído de casa e ter comido alguma coisa. Vamos lá, até você chegar no local de prova, vamos imaginar que deu 1 hora aí. Aí você ficou mais 1 hora esperando, você já vai estar 7 horas. Você vai ficar 7 horas sem comer? Não dá, né? Vai chegar ali na metade da prova, 3 horas e meia depois, 4 horas depois, você vai estar ali com muita fome e, gente, eu não sei vocês, mas eu não raciocino com fome. Então, é importante levar um lanchinho, tá? O que eu posso levar ali para minha alimentação? A água para o seu próprio consumo, mas, gente, em embalagem transparente, tá? Cuidado com aquela garrafinha que você adora, aquela de alumínio que deixa tudo geladinho, que não pode. Tem que ser uma garrafa transparente, vai ter uma galerinha ali vendendo na porta, junto com o rapaz do compasso, da caneta vermelha, então você já aproveita e compra a sua água. Você também pode levar lanches de rápido consumo e também, novamente, bebidas com material transparente. Eu não gosto de água, eu gosto de chá. Pode comprar, mas com aquele material transparente, tá? Não pode ter rótulo também que impeça a visualização do seu conteúdo, ok? Bom, o que mais, gente?
O que eu não posso fazer na prova, o que não fazer na prova, tá? Dicas importantíssimas aqui, você precisa prestar muita atenção, tá? Se você fizer isso, você vai ter sua prova anulada e você vai ser eliminado da prova, né? E você vai ter que voltar na próxima, então cuidado. Não rubrique, o que é rubricar? Ah, fazer aquele seu vistinho, tá? Também não assine a prova. Não vai ali colocar sua assinatura. Ah, mas eu sou advogada, eu quero assinar igual eu vou assinar minhas peças quando eu passar, que tá chegando perto da minha aprovação. Não pode assinar, tá? Também não coloque nenhuma palavra, nenhuma marca que te identifique, um coraçãozinho, uma estrela. Não coloca. E aonde que você não pode colocar isso, gente? No caderno de texto definitivo. Vocês vão ver que no dia da prova, vocês vão receber um rascunho, tá? Você vai receber 2 cadernos, tá? O primeiro é um rascunho, né? Que também vai ter ali as perguntas que são elaboradas pela FGV. No rascunho você pode fazer o que você quiser. Você pode assinar, você pode rubricar, você pode pôr marca. Você viu até que você vai levar esse rascunho embora. Você pode riscar da forma como você quiser, tá? E a gente tem um segundo caderno que é o das respostas definitivas. Então, cuidado. No das respostas definitivas é que você tem que colocar só as respostas. Você não pode rubricar, você não pode assinar, né, fora do local permitido. Você não pode colocar nenhuma marquinha que te identifique, porque se isso acontecer, né, a sua prova vai ser anulada e você tá fora, tá bom? Outra informação aqui que eu coloquei para vocês é que caso a peça profissional ou a resposta das questões discursivas eles exijam a assinatura, como que você vai fazer? Ah, professora, a gente sabe que no final, né, sempre tem, nas peças, né, na prática, a gente sempre tem ali a parte da assinatura. Como que você vai colocar isso? Você vai escrever advogado e vai colocar 3 pontinhos, tá bom? É assim que você vai colocar na sua prova. Você não vai assinar, você vai colocar 3 pontinhos, tá bom? O que você também não pode fazer se você não quiser ter problemas. Inserir informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. O que significa isso? Deu o endereçamento ali. Em nenhum momento do enunciado está falando qual que é a comarca, né? Você vai fazer a sua prova, vamos imaginar ali que são memoriais. Em nenhum momento falou qual que é a comarca do juiz ali em que houve o encerramento da instrução, em que está tramitando o seu processo. Não tem essa informação, tá? Mas você acha que no momento de fazer o seu endereçamento, você está lá, né? Excelentíssimo senhor, né? Doutor, juiz de direito, na hora de colocar a comarca, você fala, bom, não está falando nada, mas eu moro em Guarulhos. Você vai lá e coloca Guarulhos. Você vai ter problemas com isso, tá? Você está identificando a sua peça. Não faça isso. O que você tem que fazer? Ah, não deu o local? Você pode colocar reticências, que são os famosos 3 pontinhos, ou você pode colocar um triplo X ali, XXX, sem problema nenhum, tá? Ah, e data, ele não pediu para datar a peça. Normalmente ele pede, né? Date no último dia. Ele não pediu, quero pôr a data de hoje. Não faça isso. O que você vai fazer? Data, 3 pontinhos ou o triplo X ali, tá bom? Advogado, quero pôr meu nome, serei advogada. Não, tá? Se a informação sobre data, sobre o município não tiver no seu enunciado, você não deve colocar. Mas e se tiver, professora? E se o enunciado estiver falando que é comarca de Gramado, por exemplo, comarca de Guarulhos, o que eu devo fazer? Aí sim eu devo colocar, tá? Porque olha só, a omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessárias para a correta solução do problema proposto, ele acarreta em descontos na sua pontuação. Então, cuidado, se ali o examinador falou qual é a comarca correspondente àquela situação, você deve colocar, senão você perde ponto, tá? Se o examinador pediu para você colocar data, você tem que colocar, senão você também vai perder ponto. E a gente viu que cada ponto importa para a gente chegar no 6 rumo à nossa aprovação, tá bom? Então, cuidado. Se não falou, você não coloca. Se falou, você coloca a informação, beleza? O que eu também não posso?
rasurar e adulterar a identificação das páginas, né? Quando vocês receberem o caderno definitivo, vocês vão ver que cada ponto da sua prova, né? Cada folha corresponde a um local que você deve inserir aquela informação. E se você rasura isso, você vai ter problemas, você vai ser eliminado sumariamente do exame, tá? Então, rasurei a identificação das páginas, né? Era aqui que era para colocar a questão, eu apaguei lá, fiz um risco e aqui que eu vou colocar a peça. Você vai ter problema, você vai ser eliminado sumariamente do exame, tá? Então, cuidado com isso. Vamos para a nossa próxima dúvida correlacionada a isso que eu falei para vocês. Professor, e se eu tô lá redigindo a minha peça e eu errei? Pode ser que aconteça, né? Eu quis dizer Código de Processo Penal, mas eu escrevi Código Penal. O que eu faço? Eu posso usar branquinho na prova? Eu risco? O que eu faço? Primeiro, calma, né? Porque eu sei que quando a gente erra, dá um medinho, uma desestabilizada. Mas é normal acontecer. Isso aconteceu quando eu fiz minha prova. Isso acontece com todo mundo. Como que eu devo fazer aqui? Você só vai fazer apenas um risco sobre a palavra errada e nada mais. Olha o exemplo aqui, gente. Olha o que o candidato fez, ó. Ele estava lá redigindo, ele viu que tinha uma frase aqui nada a ver, que não era isso que ele queria dizer. Ele só passou um risco e em seguida escreveu o que ele realmente queria ali, da maneira correta, tá bom? Então é isso que você vai fazer. Errei a grafia e agora passa um risco e continua, beleza? Sem crise. Próxima dúvida aqui dos nossos alunos. Nossa, essa aqui é campeã também. Quantas linhas pular entre o endereço e o preâmbulo, em cada palavra e etc. Quantas linhas eu pulo? Gente, a questão das linhas, ela não existe uma regra específica, tá? Se você olhar o edital do exame de ordem, em nenhum momento lá tá falando sobre quantas linhas você deve pular, tá? Aliás, se você não quiser pular, você não pule. Mas eu recomendo fortemente que você pule linhas, tá? Por quê? Para você deixar o seu texto mais organizado, o seu texto mais fluido, melhor de ler, né? Imagine, você é o examinador, você está lá corrigindo várias provas com o mesmo assunto, você não aguenta mais, você pega uma prova de uma pessoa que escreve tudo amontoado, uma coisa em cima da outra, você não vai corrigir com a mesma disposição que você vai corrigir de alguém que fez aquela coisinha organizada, bonitinha, tá? Então, você tem que pular um número razoável de linhas, tá? Para você o quê? Para você organizar a peça e as respostas de acordo com o tamanho da sua letra. Eu tenho uma letra muito grande. Então, você pula menos, né? Então, vamos lá. Entre o endereçamento e o preâmbulo, você vai pular 3 linhas se sua letra é grande, se a peça é grande, você viu que identificou que tem muitas peças, que é uma peça trabalhosa, você vai pular menos linhas. Minha letra é pequenininha, eu vi que a peça é tranquila, e caiu aqui uma resposta acusação, né, não tem muitas teses, você vai pular um pouco mais, você pula umas 5 linhas, de acordo com o que você se sentir mais à vontade, de acordo com as teses, o tamanho da peça, o tamanho da sua letra. E como que você tem esse feeling? Como que você consegue entender melhor isso? Treinando. E mais uma vez eu falo, você tem que sentar e fazer várias provas anteriores, de acordo ali com a folha, né, que vai ser disponibilizada para você. E assim você vai sentir qual que é o tamanho da sua letra, quantas folhas você precisa, qual que é o tempo que você precisa para fazer aquilo, tá bom? Olha a importância de treinar, gente. Bom, próxima pergunta aqui. O que acontece se eu ultrapassar o número máximo de linhas? A gente até já falou no começo da aula, né? Escrevi fora aqui. Tudo que você escreveu fora do número de linhas vai ser desconsiderado ali para efeito de avaliação, né? Então, qualquer fragmento de texto que você escreveu fora das 150 ou das 30 linhas permitidas, vai ser desconsiderado, não vai ser atribuído ponto nenhum. Então, cuidado, né? Porque se você escrever uma coisa importante que pontuaria ali fora da linha e você perder aquele ponto, isso pode te levar à reprovação. Vai ficar faltando ponto ali para você, tá bom? Próxima pergunta, que fazem muito nas minhas redes sociais. Gente, essa aqui é importantíssima. Quando posso receber nota 0? Que medo, né? Dá um medinho, não dá, gente, de receber nota 0? Vamos ver aqui o que não fazer, então. Se você não atender ao conteúdo avaliado, e aqui entra a questão da identificação da peça, né? Nossa, errei a peça. Era para eu fazer reza e eu fiz apelação.
Já era, gente. Lembra que a peça vale 5 e eu tenho que acertar pelo menos 6? Se eles nem vão corrigir a minha peça, nem adianta corrigir as minhas questões. Não adianta nada, porque a peça vai ter um total também de 5 pontos. As questões, desculpa. As questões terão um total ali, cada uma vale 1,25, no total de 5 pontos. Então, se eu acertar todas as questões com a nota máxima, vai dar 5, não vai dar 6. Então, não adianta. Se eu não atender ao conteúdo avaliado ali, eu posso receber ali nota 0. Não haver texto. Nossa, deu um branco ali, eu fiquei só escrevendo no rascunho. E aí, cuidado, gente, a gente fala pra vocês não fazerem rascunho, tá? Tem gente que fica ali um tempão só no rascunho, escrevendo tudo que vai passar pro texto definitivo no rascunho. E aí, quando vê, já falta 20 minutos já pra você terminar. E aí não tem texto ali suficiente. Você não conseguiu passar tudo pra sua folha de respostas definitiva. E aí, se não tem texto, nota 0, né? Não tem nada, é nada. Então, cuidado com isso, tá? Você também vai receber 0 se a sua letra for ilegível, ó. Cuidado com a galera que faz garrancho. Letra muito pequena, que você não entende. Ele não entendeu, tá ilegível, 0. Tchau, volta na próxima. Faz uma caligrafia e volta na próxima. Então, cuidado, tá? Outro ponto aqui que já falamos, ó, grafar por outro meio que não com a caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Tem aluno que fala assim, eu gosto de colocar primeiro tudo de lápis e depois eu passo por cima a caneta. Cuidado, gente, e se não der tempo? Você escreveu tudo de lápis? 0. Ai, não deu tempo de passar a caneta por cima? 0, tá? Cuidado. Não indicar nas questões discursivas a qual item denunciado se refere a cada parte de sua resposta. A, B ou C. Então, lembra que eu falei pra vocês, gente? Nas questões sempre vai ter assim, ó, um A, né? Ele vai fazer lá a pergunta, responda tal coisa. Aí você vai colocar ali A. Aí o A vai ter uma, por exemplo, qual recurso cabível para essa situação? Aí você coloca lá reze. Aí a B pode ser assim, qual que é o prazo desse recurso? Aí você coloca lá o prazo, tantos dias, tá? Essa aqui é a B. Se você coloca aqui o prazo aqui, e o recurso aqui é 0. Porque você não colocou adequadamente a resposta ali no local adequado. Então, cuidado, tá? E olha só, o examinando que indicar somente uma alternativa A ou B na sua resposta e não assinalar a alternativa subsequente, terá corrigida somente a que estiver indicada expressamente no caderno de respostas. Eu quis colocar tudo na A, eu coloquei que era reze e o prazo era tanto. O que você colocou aqui de prazo... Gente, eu falei do garrancho, né? Vocês estão percebendo agora que eu não menti, né? Então, deixa eu escrever aqui só mais bonitinho para vocês entenderem. Pera aí, vamos apagar toda a tinta. Então, vamos lá. O que eu fiz? A A perguntava qual recurso e a B perguntava o prazo. Eu tinha que colocar aqui que era o reze e tinha que colocar aqui 5 dias, certo? Mas, o que eu fiz? Eu quis colocar assim, reze no prazo de 5 dias. Ele só vai considerar isso aqui, tá? Isso aqui ele vai... Não foi isso que eu perguntei aqui. Se eu não coloquei aqui embaixo, eu perco ponto. E aí eu zerei esse item, eu zerei o B e perdi ponto precioso, tá bom? Então, cuidado. Outra coisa que vai zerar a minha peça, propor peça inadequada para a solução do problema proposto. O que é peça inadequada? É aquela que não está exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão de resposta da prova, tá? Então, a gente volta a falar sobre isso, né? Identificação da peça. Era uma apelação, eu fiz um reze. Já era, zerei a minha prova, tá? E como que eu indico a peça correta? A indicação correta da peça prática, ela é verificada no nomen iuris da peça. Latim, professora, o que é isso? Nomen iuris é o nome que a gente dá à peça, né? Resposta à acusação, é o nomen iuris ali da nossa defesa. Memoriais, né? Alegações finais sob a forma de memoriais, a gente tem aula sobre isso aqui. É o nome da peça, nomen iuris da peça, tá? Além do nomen iuris, para eu indicar corretamente a peça, não basta eu falar, vim propor uma apelação. Não, você tem que colocar ali o fundamento legal usado para justificar tecnicamente a escolha feita. Somos técnicos na apelação, com base no 593, inciso 1º do CPP, tá? Então, cuidado com isso. Se não fizer isso, zerou a peça, tchau, nem adianta fazer as questões, tá bom?
Não respeitar o número máximo de páginas destinadas à redação da peça e questões, né? Lembra? Eu falei para vocês lá no início quantas linhas, quantas páginas nós vamos ter. Não respeitou isso, você vai ter problemas. Não observar a ordem de transcrição das suas respostas quando da realização da prova prática profissional, devendo iniciá-las pela redação de sua peça profissional, seguida das respostas às 4 questões discursivas em sua ordem crescente. Professora, falando isso, dá a entender que eu tenho necessariamente que começar a fazer minha peça, a minha prova pela peça. É isso que ele quer dizer? Não, gente. Você pode começar a peça por onde você quiser. Eu me sinto mais à vontade começando pelas questões. Tudo bem. Eu me sinto mais à vontade começando pelas peças. Tudo bem. O que ele quer dizer aqui é, você vai receber o seu caderno de rascunho e o seu caderno das respostas definitivas. Você tem que seguir aquela ordem, tá? A peça você vai escrever, redigir no lugar destinado à peça no seu caderno de respostas definitivo. As questões, para cada questão, você vai colocar na ordem correspondente ali ao caderno. É isso que ele está falando. Se você, você não pode escrever em qualquer lugar, tá? Escrever em qualquer lugar é 0. Ele não vai considerar. Próxima dúvida aqui. Essa daqui para as lactantes, né? Quem está amamentando aí vai interessar, ó. Posso amamentar meu filho durante a realização da prova? E aí, tô amamentando, como é que eu faço? Pode sim, tá? Mas não é qualquer... Por exemplo, minha filha tem 1 ano e meio. Se eu fizesse a prova da OAB hoje, eu não ia poder amamentá-la durante a prova, né? Porque ela já come e tudo mais. Então, são as mães que têm filhos até 6 meses, né? Até, tá? Meu filho tem 3 meses, acabou de nascer, recém-nascido, tô no puerpério, papapá. Ou meu filho já tem ali 5 meses. Posso, sem problema nenhum. Posso amamentar durante a realização da prova. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que solicitar esse atendimento especializado quando eu for fazer minha inscrição. Então, quando eu estiver fazendo minha inscrição, eu declaro lá que eu estou amamentando que eu preciso desse atendimento, tá? Mas, o meu filho nasceu depois que eu fiz a inscrição, e agora? Não vou poder amamentar? Vai sim, mas aí você pede esse atendimento especializado de acordo com o endereço eletrônico que vai estar disponibilizado ali no edital, tá bom? O que eu tenho que apresentar ali no dia da prova para mostrar que eu tô amamentando? A certidão de nascimento da criança, até para mostrar que ela tem até 6 meses, tá bom? Uma pergunta, né, que as examinandas fazem nessa situação. Eu tenho direito a um tempo adicional de prova? Tem, é justo, né? Olha só como é que funciona isso. O tempo despendido na amamentação durante a realização da prova, ele é considerado em até 30 minutos por criança, tá? A cada intervalo de 2 horas de prova. E você vai estar acompanhada ali de um fiscal, tá? Devendo a lactante ali ser deslocada da sala de prova para o local destinado à amamentação. Então, fica tranquilo que você não vai amamentar ali na mesa ali da prova, ali com todos os outros examinandos. Você vai ser direcionada para um local específico onde você vai poder amamentar o seu filho, tá? Para essa prova, né, o tempo máximo de compensação será de 1 hora por filho, né? Então, você vai ter ali até 1 hora a mais de compensação ali para sua prova por cada filho que você tiver amamentando, tá? O alimentando, ele tem que estar com um acompanhante maior de idade, né? Pode ser o pai, a avó, o tio, que vai ficar em local destinado para esse fim e vai ser o responsável pela guarda da criança. Então, fica tranquila que você vai amamentar, mas você não vai ficar o tempo todo lá fazendo a prova com a criança no colo. A gente faz tudo com a criança no colo, né, gente? Mas a prova, pelo menos a prova, não, tá? Então, você já designa aí uma pessoa que vai ficar lá, que vai poder ficar com a criança nesse dia, para que você possa amamentá-la durante a prova, tá bom? Agora, gente, a pergunta que ninguém quer fazer, ninguém quer passar por isso, né? Pode acontecer de você ser reprovado. Fui reprovado, e agora? O que eu faço? Bom, quando você é reprovado, gente, ainda há uma luz no fim do túnel, uma esperança de você conseguir a sua aprovação sem ter que fazer novamente a prova. Que luz no fim do túnel é essa? É o recurso, né? E aqui eu deixo para vocês algumas orientações sobre recursos, né? Você tem que verificar ali possíveis pontos
né, que serão passíveis de recurso. E aí aqui tem algumas orientações, ó. Quando são divulgados os resultados, você pode fazer a sua consulta individual, né? Você vai analisar a sua prova e você vai poder verificar ali se a forma como eles corrigiram a sua prova está correspondendo ao gabarito, né? Às vezes você colocou ali um ponto que saiu no gabarito e ele não pontuou, ele não deu esse ponto para você. Aí você fala, não, queridinho, olha aqui, eu tenho esse ponto sim, tá? Mas cuidado ali com os prazos, tá? Você vai ter 3 dias ali, né? O examinando, ele disporá de 3 dias, tá? Tem que verificar seu edital para ver se houve alteração desse prazo, né? A gente está trabalhando com o último edital. Você tem 3 dias ali para interposição do recurso contra o resultado ali da prova prática profissional, tá? Como que você vai fazer esse recurso? Sistema eletrônico, tá, gente? Exclusivamente por esse sistema eletrônico que vai estar no seu edital. No momento da interposição do recurso, né, esse sistema gera um número de protocolo. E aí você vai consultar ali o resultado do seu recurso por esse protocolo e certifique-se de que saiu esse protocolo, tá? Porque esse recurso só vai ser considerado interposto quando você tiver com esse número, tá? Quando você for interpor o seu recurso, e a gente auxilia, né? É muito interessante a gente interpor recurso, porque já teve alunos que eu auxiliei a fazer o recurso que subiu muito a pontuação dele, tá? Coisa assim de 2 pontos que garantiu a aprovação. Então é sempre importante quem reprovar fazer essa análise, né? Pede ajuda, né, do seu professor, conversa com a gente pelas redes sociais, pra gente analisar a sua prova, pra gente te ajudar, que isso pode ser determinante para você, tá? Então, você tem que apontar ali expressamente, né, para qual item do espelho de correção você tá pleiteando a sua pontuação, né? E você tem que indicar ali em qual linha ou intervalo de linhas do caderno de resposta que tá o texto que sustenta a sua argumentação, tá? Deixando bem claro, ó, tá ali em tal linha, tal local, eu escrevi aquilo e ele não considerou, tá? Cada examinando, então, pode interpor um recurso por questão, né? Não adianta interpor vários, achando, nossa, deixa eu colocar vários aqui para ver se um vai dar certo. Não, é um por questão, tá? Um por questão objetiva, por questão discursiva e acerca da peça profissional. E tem caracteres limitados, tá? Até 5.000 caracteres. Então, não adianta você escrever ali um compilado imenso, não, porque você tem que ser bastante objetivo, tá? Se o seu recurso for inconsistente, estiver falando muitas coisas que não estão relacionadas ali à prova, ou for intempestivo, você não respeitar o prazo, ele vai ser liminarmente indeferido, tá? Você tem que informar seus dados cadastrais só no campo que tiver indicado para esse fim, tá? O seu recurso, ele vai ser registrado única e exclusivamente por seu número de inscrição, tá? Para que a FGV possa reconhecer a identidade daquele examinando, né? Quando do julgamento do recurso, a banca ela só vai ter acesso ao teor do recurso, sem qualquer identificação, para evitar, né, a pessoa que está lá conhecendo o seu recurso, esse aqui eu conheço, é minha amiga de faculdade, deixa eu ajudar ela aqui. Não, esse aqui é meu desafeto, não vou nem olhar. Então, para ter esse cuidado mesmo que há essa identificação, tá? E olha só, falando sobre isso, o examinando ele não deverá identificar-se de qualquer forma nos campos do formulário destinados às razões de seu recurso, sob pena de também ser liminarmente indeferido, né? Então, cuidado, não pode ali pôr seu nome, nem nenhum outro sinal que te identifique, ok? Bom, vamos agora para as nossas derradeiras perguntas aqui. E uma pergunta muito feita, gente, também por quem reprova como funciona o reaproveitamento, né, conhecida como repescagem? Como que é isso? Bom, se você for reprovado, que a gente não espera, você pode, né, você tem a faculdade de reaproveitar o resultado da prova objetiva, da primeira fase, para fins de realizar a prova profissional do exame imediatamente subsequente. Então, gente, toma aqui cuidado com isso, tá? Eu fui reprovada aqui nesse exame anterior, eu vou descansar um pouco esse ano e dali 2 anos eu volto, né? Quando já tiver passado já vários outros exames da OAB, eu volto, reaproveito essa primeira fase e faço a segunda. Pode acontecer isso? Não, gente. Então, vamos imaginar aqui que você foi reprovado no 39, tá? Você foi reprovado no exame 39. Aí, o próximo exame é qual? É o 40. Você vai aproveitar o resultado da segunda fase para o 40, tá? Da segunda não, da primeira, tá?
fui aprovado aqui na primeira fase, do 39, né? Vou fazer uma carinha feliz. Mas na segunda fase eu fui reprovado. Eu preciso fazer a primeira fase de novo aqui? Não, eu posso, sempre observando o edital, tá, gente? Tem regras específicas para isso, para me inscrever lá para o reaproveitamento. E aí eu só faço, no 40 eu só vou fazer a segunda fase. Vamos imaginar, gente, que eu tô muito cansada de estudar, eu não quero. Eu quero fazer só no 41 a segunda fase. Vou poder aproveitar a primeira fase aqui no 41? Não. Por quê? Porque ele não é o exame subsequente. Eu só posso aproveitar o resultado da primeira fase para o exame subsequente, respeitando, claro, todas as regras e requisitos que estarão constantes no edital, tá bom? Tem um edital específico para isso, então fiquem bem atentos. Nas nossas redes sociais a gente sempre informa para vocês, então acompanhem a gente, beleza? Vamos imaginar que eu fiz aqui a minha primeira fase, quando a gente faz a inscrição para a primeira fase, a gente já escolhe qual vai ser a disciplina da segunda, tá? E vamos imaginar que eu quero participar da repescagem. Só que na primeira fase eu escolhi direito do trabalho. Só que aí eu vi, gente, que penal é muito mais legal, eu quero mudar. Eu não quero mais fazer em direito do trabalho, vou mudar radicalmente, vou fazer penal, muito mais legal. Eu posso fazer isso? Posso trocar de disciplina? Sim, quando você for fazer ali a sua inscrição lá para o reaproveitamento, você pode sim trocar de disciplina sem problema nenhum, beleza? Então, essa é a nossa repescagem. Bom, gente, com isso, a gente vai aqui para a nossa última pergunta, também muito feita pelos alunos, que é: professora, quantas vezes eu posso fazer a segunda fase? Existe um número limitado de vezes que eu posso fazer a segunda fase? Não, gente, não tem número limitado de quantas vezes você pode fazer a segunda fase. Você pode fazer a segunda fase quantas vezes você quiser, tá bom? Sem problema nenhum. Só cuidado que a repescagem você só pode fazer uma vez para o exame subsequente, lembra? Então, de novo, né? Fui reprovado no 39, eu posso fazer repescagem no 40, tá? Fui reprovado no 40, aí, quando eu for... gente, desculpa. Quando eu for pro 41... Quando eu for para o exame 41, o que eu vou ter que fazer? Tudo de novo, tá bom? Bom, gente, e assim, com essas informações, com essas dicas, a gente encerra o nosso vídeo de hoje. Vou deixar aqui para vocês, mais uma vez, as minhas redes sociais, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, gosto muito de conversar com vocês, de conhecer mais um pouquinho sobre vocês. Só apontar aqui a câmera do celular para esse QR Code que já vai direto pro meu Instagram. Também, gente, acessem o Instagram da Meriton Jus, né? Esse curso preparatório que traz aí muito conteúdo interessante para vocês, tanto em penal, processo penal, quanto em trabalho e processo do trabalho. Bom, um grande beijo para vocês, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.